Graças e paz, meus amados. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é um tema curto, porém, julgo eu ser muito necessário. Vamos falar sobre os cristãos que não são cristãos. Ultimamente, eu tenho visto isso muito na escola. Tipo de crentes que acabam sendo só crentes na igreja. Eles se denominam cristãos, postam coisas nas redes sociais sobre a igreja deles, sobre Cristo, porém as ações não condizem com isso. Esse vídeo não é sobre uma crítica a essas pessoas. Esse vídeo é sobre um alerta, se você estiver fazendo isso. Eu, por experiência própria, tento ao máximo expressar o amor de Cristo, expressar quem Cristo é, através de quem eu sou, independente de onde eu estiver. Às vezes eu falho, às vezes eu acerto, mas o importante é continuar tentando. Essas pessoas, não só na escola, mas em outros lugares que eu vejo, elas não apenas não exalam o amor de Cristo, como faz totalmente ao contrário que Cristo faria. Chamam palavrões, cantam música do mundo e certas atitudes questionáveis. Eu entendo, na minha percepção de mundo e na minha percepção de cristianismo, que quando eu sou cristão em todos os lugares por onde eu passar. Não existe um lugar que eu não seja cristão. Quando Cristo entra na minha vida, quando o Espírito Santo entra em mim, ele começa a agir através de mim. Isso seja em casa, seja na escola, seja na igreja, seja na rua, Cristo sempre vai ser o Deus da minha vida. Cristo sempre vai ser glorificado através das minhas ações. E Cristo, ele transforma a nossa vida para que a gente venha transformar a vida de outras pessoas. Porém, não é isso que eu vejo com os meus colegas, tanto de classe quanto na escola, nas ruas e etc. Tem umas pessoas em específico que é questionável as atitudes. Novamente eu repito, ouça isso com amor. Isso não é uma crítica, mas isso é um alerta. Porque isso não diz somente a você. Isso não diz somente à igreja que você participa, mas isso diz principalmente ao nome de Cristo e ao corpo de Cristo. Quando você se diz cristão, quando você posta às vezes coisas sobre Jesus, quando você posta indo para a igreja, normalmente a gente imagina que você seja cristão. Porém, se nas redes sociais e na igreja você tem essa personalidade e na escola você tem uma personalidade totalmente diferente, isso é muito questionável se Cristo realmente habita no seu coração. E não podemos dizer que isso é besteira, porque isso é um dos principais fundamentos da fé. Como eu me comporto em meio ao mundo em que estou inserido. Isso é até o que Jesus fala, uma oração que Jesus faz ao Pai. Pai, eu peço para que o Senhor não os tire do mundo, mas que os guarde em meio ao mundo. Então, se nós postamos coisas sobre Jesus às vezes, postamos que vamos à igreja, adoramos a Deus, por que a gente continua agindo da mesma forma na escola, no trabalho, nos locais onde a gente não está com Jesus, entre aspas, porque Jesus está conosco o tempo todo. Esse é o grande detalhe. Muitas pessoas usam Cristo como amuleto. Eu tenho que ir para o culto no domingo, porque senão eu perco minha salvação. E o resto da semana vive como um órfão. E não é isso que Cristo quer para nossas vidas. De verdade, ouça com amor. Mas se você faz isso, seria melhor que você não fosse cristão. Em Apocalipse há essa menção das pessoas mornas, que no final de semana tá queimando por Cristo e na semana tá xingando Deus e o mundo. É melhor que você ou seja totalmente desviado ou seja totalmente cristão. Se realmente ainda queima no seu coração a paixão por Cristo, se realmente você está disposto a abandonar o mundo em favor de Cristo,
mas está sem força, busque ajuda. Busque ajuda em líderes, em amigos que estão mais fortes que você. Mas não se deixe levar por esse mundo. Porém, se você não se importa com o nome de Cristo, se você não se importa realmente com sua salvação, se seu coração não queima por Cristo, não faz sentido você ser cristão ou dizer que segue os mandamentos de Cristo. Mas você ser morno é uma das piores coisas que um cristão poderia fazer. Eu vou trocar a palavra cristão por palavra crente, porque cristão de verdade não faz esse tipo de coisa. Se você é um crente, alguém que Gabriel, ok, eu sou crente, porém eu tenho essa parte do mundo, eu acredito em Cristo, mas eu tenho essa parte em que eu tenho uma necessidade de fazer as coisas que o mundo diz que é legal. Isso é muita besteira no meu ponto de vista. Porque, tipo assim, você diz que acredita em Deus. Ok, não tem nada de diferente. A Bíblia fala que até os demônios acreditam em Deus. E diferente de você, os demônios temem a Deus. Então, se for nesse quesito, você é pior do que o demônio. Porque o demônio acredita em Deus e o teme. Você acredita em Deus e faz Deus de seu chaveirinho. Gente, vindo aqui só para acrescentar mais uma informação a esse vídeo, certo? Eu entendo que tem pessoas que realmente querem a Deus, mas não tem força. E também às vezes pensa, eu não quero deixar o mundo porque meu coração quer as coisas do mundo. Porém, entenda, a partir do momento que você começa a se aproximar de Cristo, seu coração acaba perdendo as paixões que tem pelo mundo e começa a virar para Deus. As suas paixões, que seria do mundo, você começa a se apaixonar mais por Deus. Entende? Ou você se decide hoje mergulhar totalmente em Cristo ou totalmente no mundo. Não tem como Cristo estar na sua vida 100% e você tá fazendo aquilo que o mundo julga certo e Cristo julga errado. Eu não tô falando para você se desviar e largar a mão de Cristo. Faça isso se você realmente não tiver nem aí para Cristo. Se você realmente, seu coração ainda queima por Cristo e quer fazer a coisa certa, busque ajuda. Não faça isso sozinho. Busque alguém que realmente possa lhe discipular, possa lhe ajudar. Não só dar uma mensagem de amor, mas também que confronte você nas horas certas. Estar com Cristo é estar em dificuldade. A gente vê isso na Bíblia inteira, a gente vê isso com Paulo, a gente vê isso com os discípulos, os pais da fé, que foram mortos por causa da fé em Cristo. E hoje em dia nós não conseguimos simplesmente ter uma identidade. E é um dos pontos que eu acho que os adolescentes, jovens, crentes de hoje em dia têm mais dificuldade. Quando você não tem uma identidade firmada em Cristo, você acaba sendo suscetível, você acaba sendo influenciado pelo mundo e pelo que o mundo acha legal. Se você realmente acha que o mundo é legal, se você realmente acha que as coisas do mundo é melhor para você do que as coisas de Deus, não faz sentido você ser cristão. Eu tenho fé que Deus pode mudar essa forma de você pensar. Ou você se decide estar com Cristo ou estar no mundo. Se você estiver no meio, você já está no mundo, se você estiver no meio. Aquela famosa história de ter um muro, do lado os anjos e do outro lado o inferno e os demônios. De um lado, os anjos chamando a pessoa que está no muro, implorando que a pessoa venha para o lado dos anjos, e o inferno calado. A pessoa pergunta por quê? A pessoa pergunta ao demônio: por que você está calado e os anjos estão tão desesperados me chamando? E o demônio fala: porque o mundo também é meu. É sobre isso. E o maior problema disso é que você não consegue viver nem 100% um, nem 100% o outro. Você não consegue aproveitar nem tanto um e nem tanto o outro. Você acaba sendo dividido. Seu coração quer pecar, porém, você quer ter aquela leve sensação que o Espírito Santo dá. E você acaba não se decidindo. E o grande problema não é você ser atraído pelo mundo. O grande problema é você dar ouvidos às vozes do mundo.
Ao invés de procurar ajuda, ao invés de pedir ajuda à principal fonte de ajuda, que é Cristo, você prefere dar ouvidos à voz do mundo. E eu entendo que muitas das vezes a gente não tem força para pedir ajuda. Eu já passei por situações assim, até mesmo mês passado passei por situações assim, em questão de não conseguir pedir ajuda. Porém, a gente tem que entender que Cristo sempre nos dá uma força para pelo menos pedir ajuda. Ah, Gabriel, como assim? Quando a gente acha que não aguenta mais, ainda tem 30% de bateria, que dá para pedir ajuda. Basta a gente mudar essa forma de pensar. Às vezes a gente acha que tá tão fraco, tá tão pequeno, tá tão cansado, que não tem força para pedir ajuda, que acaba se tornando verdade. Não porque seja verdade, mas porque aquilo que fala o nosso coração, a gente acaba levando para nossa mente e acaba se tornando verdade. É aquele famoso ditado: uma mentira contada várias vezes acaba se tornando verdade. O vídeo é isso. É um vídeo curto sobre você negar a si mesmo. É sobre negar a si mesmo. É sobre você encontrar forças onde não tem. É sobre você encontrar ajuda onde não tem. Porque isso é o cristianismo. Isso é Cristo. Isso é o Evangelho. O Evangelho é mais do que só ir para a igreja. O Evangelho é sobre você viver aquilo que Cristo tem para você viver. Se você não guardou nada desse vídeo, nada, você não conseguiu processar nada, guarde pelo menos essas 3 coisas que eu vou falar. Pelo menos anote. Peça ajuda, tanto a pessoas, a líderes, amigos, quanto a Deus. Peça ajuda nos 2 sentidos. Peça ajuda a seus líderes, as pessoas que estão em volta de você, e a Deus, ok? Negue-se a si mesmo, que é um dos principais pontos. Negue-se a si mesmo para que todo dia você consiga exalar o perfume de Cristo, o amor de Cristo, a bondade, a paz, enfim. E o terceiro, mas não menos importante, se aprofunde em Cristo. Não esteja satisfeito somente com o culto da semana. Busque a Deus dia a dia, nem que seja um versículo. Tenho certeza que se você ler um versículo por dia, Deus vai se manifestar de forma surpreendente. Não estou dizendo que ele vai descer como fogo, porém, tenho certeza que uma mudança no seu coração vai acontecer. E isso que é o Evangelho. O Evangelho é sobre constância, sobre renúncia. E nenhum de nós está preparado para viver o Evangelho. Nenhum de nós tem forças para viver esse Evangelho. Mas pela graça de Cristo, pela graça de Deus, nós somos impulsionados a viver esse Evangelho. É isso, gente. Espero que esse vídeo tenha tocado o coração de vocês.